Olha a realidade da serva de Deus, que aproveita as crianças quando saem de casa para tomar aquele banho demorado e depois vem falar da palavra de Deus, né? O Senhor tem falado muito comigo sobre trazer a verdade da palavra dele nas redes sociais. Eu me chamo Cristiane Tavares, eu tenho trazido palavras e experiências com Deus para as redes sociais. E eu espero que a palavra que o Senhor me deu hoje te edifique do fundo do meu coração. Eu tenho colocado essas filmagens diante de Deus, esses vídeos, e o Senhor tem dito assim, não precisa ser perfeito, mas faça, né? O Senhor, Ele espera de nós o ID, e não precisa de perfeição, não precisa de maquiagem, não precisa de ambiente, mas o Senhor espera de nós que nós façamos. As ferramentas necessárias para levar o Evangelho nós já temos. Amém? Quero começar esse dia orando por você. Senhor, vem abençoar todos aqueles que assistem esse vídeo. Senhor, abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs ao redor do mundo, ao redor do Brasil, que tem escutado a Tua palavra. Senhor, Deus, abençoa suas casas, abençoa os seus celeiros, enche-os de provisão. Seja Tu, Senhor Deus, o nosso noivo. Seja Tu aquele que nos guarda, seja Tu aquele que nos protege. Seja Tu, Senhor, aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito para que nos guarde na entrada e na saída. Que tudo aquilo que a nossa mão tocar prospere, que onde quer que os nossos pés pisarem, Senhor Deus, nós possuamos, e que a Tua verdade, Senhor, ela continue sempre revelada nos nossos lábios, no nosso coração. Senhor, que em nenhum momento, Senhor, os meus irmãos e irmãs venham se desviar do caminho, mas que Tu venha fortalecê-los na fé, no coração. Aquele que tem falta de sabedoria, seja o Senhor a dar sabedoria. Aquele que tem falta de entendimento, seja o Senhor a abrir o entendimento, trazendo revelação da Tua palavra. E que tudo aquilo que for trazido hoje, Senhor, diante dessa rede social, seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, é isso que eu te oro e te agradeço. Amém. E eu estava no meu momento de oração e eu pensei que o Senhor estava falando comigo, me direcionando para falar dos ossos secos, né? Lá no livro de Ezequiel. Mas o Senhor não me levou para a passagem de ossos secos. O Senhor me levou para uma outra passagem que eu quero compartilhar com vocês. E a passagem que Ele me levou está lá em Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim: novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu trouxer a espada sobre ti, se o povo da terra tomar um homem de suas costas e o estabelecer por seu vigia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Então, quem quer que ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso, então seu sangue será sobre ele. Mas o que considerar o aviso, livrará a sua alma. Mas se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua própria iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do vigia. Então tu, filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhes avisará de mim. Quando eu disser ao perverso, ó homem perverso, tu certamente morrerás. Se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o sangue do perverso eu requererei da tua mão. Entretanto, se tu avisares ao perverso do seu mau caminho para que se desvie dele, se ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, filho do homem, fala à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, se as nossas transgressões e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós nos consumirmos nele, como deveríamos então viver? E no versículo 11 ele finaliza assim: dize-lhes, como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie do seu caminho mau e viva. Desvia-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? E o Senhor falou muito comigo nesse versículo que diz assim, ó. Então tu, filho do homem, é como se Deus falasse assim para mim, então tu, Cristiane, eu te estabeleci como vigia sobre a casa de Israel, portanto tu ouvirás a palavra da minha boca e avisará. Então o Senhor, ele requer de nós que nós estejamos prontos para exortar também.
Eu tenho falado muito sobre palavras de esperança, né? A todas as pessoas hoje têm a necessidade de ouvir falar de esperança. Mas o Senhor, Ele fala hoje que nós somos atalaias seus, nós somos aqueles que avisamos do mau dia, do dia ruim, do dia da calamidade. Nós somos esses também, nós somos levantados para avisar. Se nosso irmão está em pecado, se o nosso irmão está fazendo algo que desagrada a Deus, se o nosso irmão conhece a verdade e continua no pecado, somos nós. Se o Senhor nos incomodar, é óbvio, nós não vamos fazer da própria carne, mas se o Senhor fala conosco que nós devemos dar um recado e avisar que ele deve se desviar do seu mau caminho, nós precisamos passar esse recado. Porque se aquele irmão for ceifado, se aquela vida for levada, o preço de sangue daquela vida será sobre nós. Porque o Senhor nos avisou para trazer aquele irmão a conversão e nós não trouxemos, trazer aquele irmão a exortação e nós não exortamos. Então todos nós somos vigias do Senhor. O Senhor tem nos levantado como pessoas que levam a exortação. O Senhor tem nos levantado como pessoas que vão levar a boa palavra. Mas a boa palavra, ela não é só no dia bom, não é só dar boa notícia. A boa palavra é também saber exortar quando o irmão está pecando, quando o irmão está fofocando, quando o irmão está murmurando. Ei, varão, isso não agrada a Deus. Ei, minha irmã, vamos orar, porque isso é fraqueza. Nós não deveríamos estar falando de A, B ou C, né? Então, nós somos levantados para levar a palavra do Senhor a essas pessoas. Não só palavras boas, mas palavras que exortem. Porque nós seremos cobrados do recado que o Senhor mandou nos dar e nós não demos, né? Recente, o Senhor falou comigo, Cristiane, eu tenho sempre dito essa frase. Cristiane, obediência parcial é desobediência. Não me obedeça de forma parcial, porque a obediência parcial ela é desobediência. E eu entendi no Senhor que quando nós não obedecemos por completo, nós estamos em desobediência. Então, se o Senhor colocou no seu coração, eu não sei para quem é essa palavra, coloque essa palavra em oração diante do Senhor. Se essa palavra foi para você, curta, testemunhe, o seu testemunho me edifica muito. Mas o Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração. Se o Senhor lhe entregou algo, para que você entregue a alguém, cumpra o ID e entregue, porque só nós temos a ganhar com isso. O Senhor, Ele não faz nada sem um propósito. Às vezes nós não estamos compreendendo, mas nós precisamos obedecer. Recente eu testemunhei sobre algo muito simples, que foi no meu momento de oração, Deus me pedindo que eu batesse uma foto de um documento da minha mãe. E eu não entendi para quê. E eu liguei para minha mãe e pedi que ela batesse a foto desse documento e ela bateu. E no mesmo dia à noite, ela estava sem uma identificação e ela foi barrada no hospital e não podia entrar para acompanhar minha irmã que tinha ganhado o bebê. E o que salvou ela foi a foto que ela tinha batido de manhã e estava na memória do celular. Então, assim, o Senhor, Ele faz coisas que nós, no momento, não vamos entender. Ele nos dá comandos que muitas vezes nós não entendemos. Mas se Ele nos deu, a nossa necessidade é de obedecer. Porque só Ele sabe o porquê e o pra quê, só Ele sonda os corações, mas a nossa obrigação é obedecer. Então, meu irmão e minha irmã, se essa palavra é para você, que você possa estar meditando nela, colocando diante do Senhor em oração, porque o Senhor vai lhe revelar aquilo que precisa ser dito, o Senhor vai lhe dar ousadia no falar, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder e equilíbrio, para que sejamos ousados e falemos o recado que Ele nos deu para entregar. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que a sua graça possa ser sobre ti, que o seu dia possa ser abençoado e que eu possa ter edificado a sua vida nesse dia. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, testemunha, porque isso me edifica. E da mesma maneira que eu lhe edifiquei, outras pessoas podem ser edificadas quando você curte e quando você compartilha a boa palavra do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus, o shalom de Deus, nada faltando, nada quebrado, seja sobre ti, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém, amém, amém.